Há caminhos que brilham como ouro sob o sol, mas por dentro escondem espinhos e escuridão. Muitos hoje caminham com passos confiantes, julgando estar seguros em sua fé, quando, na verdade, estão se afastando silenciosamente da presença de Deus. O mais perigoso dos enganos não é aquele que chega como uma ameaça, mas o que vem vestido de verdade. E é sobre isso que vamos falar hoje. Imagine um jovem chamado Caio, de 32 anos. Ele era conhecido na sua cidade pelo envolvimento em ações sociais. Formado em nutrição, abriu uma pequena ONG que distribuía alimentos e conselhos de bem-estar físico e emocional. Muitos viam nele um exemplo. Mas dentro de si, Caio sentia um vazio que não se preenchia com aplausos, nem com gratidão alheia. Embora envolvido em causas nobres, ele não orava mais. Não lia a Bíblia. Não frequentava mais a comunhão com os irmãos. Mas dizia para si mesmo: estou servindo, isso é o que importa. Esse é o primeiro lugar perigoso, o ativismo sem presença. Estar ocupado com o bem não é o mesmo que estar ligado à fonte do bem. Jesus advertiu em Mateus 7, 22, 23, que muitos fariam milagres em seu nome, mas ele diria: nunca vos conheci. Fazer coisas boas sem estar em comunhão com Deus pode se tornar uma armadilha espiritual. O segundo local perigoso é mais sutil, o templo sem verdade. Algumas pessoas frequentam cultos, sentam no banco da igreja, cantam louvores, mas vivem uma vida dupla. São adoradores de domingo e mentirosos de segunda. A fachada é bonita, mas os alicerces estão rachados. E como disse Jesus em Mateus 15, 8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mariana, 27 anos, gerente de loja, cresceu em lar cristão e sabia os versículos de cor. Todos a consideravam firme na fé. Mas ela foi se perdendo em relações superficiais, consumismo, comparações com outras mulheres na internet. O culto era só um ponto na agenda. Aos poucos, a frieza espiritual tomou conta do coração. O nome de Jesus estava em sua boca, mas não mais em seu coração. E ela nem percebia. Esses dois caminhos têm algo em comum. Aparentam religiosidade, mas escondem distanciamento de Deus. São como flores artificiais. Parecem belas, mas não têm vida nem essência. Quantas vezes você mesmo pode ter caído nesses lugares sem perceber? Quantas vezes achou que estava tudo certo porque ainda frequentava a igreja ou ajudava alguém? O problema é que Satanás não aparece com chifres e tridente. Ele se apresenta como anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14. E o maior engano é crer que estamos bem espiritualmente quando estamos mortos por dentro. O terceiro lugar, que parece inofensivo, mas mina a vida espiritual aos poucos, é o entretenimento mascarado de fé. Vivemos numa época onde se consome tudo de forma rápida. Vídeos curtos, pregações que mais parecem stand-up, cultos que priorizam a estética do palco em vez da presença do altar. Não há mais tempo para o silêncio diante de Deus, para lágrimas no secreto, para arrependimento verdadeiro. Felipe, 45 anos, é fotógrafo e muito envolvido com tecnologia. Descobriu um canal de pregações online que misturava piadas com mensagens bíblicas. Começou assistindo por curiosidade, depois por hábito. Em pouco tempo, trocou seu momento devocional diário por lives e vídeos com fundo musical e efeitos visuais. Sua fé foi se tornando rasa. Ele sabia frases de efeito, mas já não se quebrantava. Sabia falar sobre Deus, mas já não falava com Deus. Esse lugar é perigoso porque passa despercebido. O entretenimento religioso seduz, mas não transforma. A alma se acomoda, se satisfaz com migalhas visuais e auditivas, mas morre de fome do pão verdadeiro. Isaías 55:2 já dizia: por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? O Espírito Santo não é atraído por palcos, mas por corações contritos. E agora entramos no quarto lugar,
O conforto espiritual. O conforto não é um pecado, mas pode se tornar um ídolo. Quando a fé se acomoda, o fogo apaga. Quando não há mais sede de crescer, de aprender, de buscar, a alma se esfria. Muitos crentes hoje vivem como turistas na fé, passeiam por igrejas, assistem cultos como espectadores e voltam para casa vazios. Esqueceram que o evangelho é renúncia, entrega, cruz. Marli, 38 anos, cabeleireira, um dia disse para sua amiga: Deus conhece meu coração. Eu oro do meu jeito, não preciso de tanta intensidade. Essa frase, embora popular, é uma armadilha, porque o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9. E orar do nosso jeito pode ser muitas vezes não orar de jeito nenhum. A fé que não é desafiada não cresce, e a fé que não cresce morre. Esses dois ambientes, o entretenimento e o conforto espiritual, são como areia movediça. Quanto mais você se acomoda, mais afunda. Eles fazem parecer que você está na fé, quando na verdade está apenas dentro de uma bolha religiosa, onde tudo é suave, bonito, mas sem profundidade. E agora, antes de seguirmos, se esse conteúdo está tocando algo dentro de você, eu te convido a se inscrever no canal agora, mas não como um número. Queremos que você faça parte dessa comunidade de pessoas que estão despertando para uma fé viva, verdadeira e cheia da presença de Deus. Me conta aqui nos comentários. Qual foi o momento da sua caminhada com Deus em que você percebeu que estava adormecido? Pode ser algo que só você viveu, algo pessoal. Vamos criar um espaço onde histórias de fé despertem outras pessoas. Nada de comentários clichês. Compartilha algo verdadeiro, algo seu, porque quando você escreve, você também desperta. O quinto e último lugar que destrói a vida espiritual é a religiosidade sem arrependimento. É o ponto onde muitos acham que já chegaram, mas estão, na verdade, mais distantes de Deus do que imaginam. Trata-se daquele coração que se acostumou com os rituais, com os cânticos, com os versículos, mas já não sente mais o peso do pecado. Já não sente dor por ofender a Deus. Não se entristece quando desagrada o Espírito Santo. Religiosidade é viver cercado de símbolos sagrados, mas com o coração endurecido. É decorar os salmos e ignorar os pecados. É jejuar com o estômago, mas manter o orgulho intocado. É andar com a Bíblia na mão, mas com mágoa no peito. E a Bíblia é clara. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66:18. Letícia, 41 anos, servidora pública, era vista como referência no ministério de intercessão. Mas havia anos que não perdoava seu pai. Guardava feridas como troféus. O tempo passou e seu coração se tornou um campo seco. Ela jejuava, mas não amava. Orava, mas não liberava perdão. Chorava, mas não se arrependia. Até que, em um encontro solitário com Deus, sentiu o Espírito lhe confrontar como nunca antes. Você quer minha presença ou só minha aparência? Essa pergunta rasgou sua alma. E ali começou um verdadeiro recomeço. Muitos acham que arrependimento é algo do início da fé. Mas arrependimento verdadeiro deve nos acompanhar todos os dias. O Espírito Santo é como uma brisa. Ele se afasta onde há orgulho, rigidez e frieza, mas se derrama onde há humildade, confissão e sinceridade. Essa religiosidade sem arrependimento é como um câncer silencioso. Ela mascara a frieza com liturgia, cobre o pecado com frases prontas, esconde a arrogância com títulos e cargos. Mas Deus não vê como o homem vê. O homem olha para o exterior, mas o Senhor sonda o coração. E qual é a única saída? Voltar. Voltar ao primeiro amor. Voltar para o lugar da rendição. Voltar a sentir o peso e a beleza da cruz. Voltar a orar como quem precisa respirar. Voltar a ler a palavra como quem procura alimento.
voltar a amar a Deus acima de todas as coisas, e não apenas a ideia de estar certo. Em Apocalipse 2:5, o próprio Cristo diz à igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não importa o quanto você se afastou, a ponte está de pé, o caminho ainda está aberto. Jesus ainda chama, o Espírito ainda convence, o Pai ainda espera. E você, onde se encontra hoje? É preciso coragem para reconhecer que estamos longe, mas mais ainda, é preciso fé para acreditar que podemos voltar, que Deus não desistiu de nós, mesmo quando nós já estávamos prontos para nos largar. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ainda pulsa. Talvez seja só uma faísca, mas é exatamente com faíscas que Deus acende incêndios de avivamento. O primeiro passo no caminho de volta é a honestidade espiritual. Davi, após cometer pecado gravíssimo, não tentou justificar suas ações. Ele rasgou o coração diante de Deus e disse: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, mas confessei o meu pecado, e tu perdoaste a culpa da minha transgressão. Salmos 32, 3, 5. Não existe libertação sem confissão, e não existe confissão sem sinceridade. Não adianta maquiar, adiar ou tentar disfarçar. É hora de abrir o coração como ele está. Deus não se escandaliza com nossa sujeira. Ele se entristece sim com nossa resistência. O segundo passo é romper com as práticas que nos afastam de Deus. Aqui não adianta oração se não houver ação. É como alguém que quer se curar, mas continua tomando o veneno. Não há arrependimento genuíno sem renúncia. E às vezes, renunciar significa sair de ambientes, cortar vínculos, desfazer associações e até abandonar hábitos que pareciam inofensivos. Rebeca, 30 anos, professora de história, percebeu que seu afastamento de Deus começou de forma quase invisível. Uma série que assistia toda semana, conversas com colegas que sempre zombavam da fé, uma rede social que a fazia sentir inveja e comparação o tempo todo. Quando ela decidiu voltar para o Senhor, tomou atitudes radicais. Não por religiosidade, mas por amor. E sua vida deu um giro. O terceiro passo é reativar os altares que foram esquecidos. Você lembra de quando orava com intensidade? Quando chorava com facilidade ao ouvir um louvor? Quando sentia prazer em abrir a Bíblia e parecia que cada versículo falava com você? Esses altares ainda existem e podem ser reconstruídos. Abraão, em Gênesis 13, voltou ao altar que havia edificado antes. Ele sabia que havia se desviado em alguns caminhos, mas o altar do encontro com Deus era o seu ponto de retorno. Às vezes, você não precisa de algo novo. Precisa apenas voltar ao que funcionava, voltar ao secreto, voltar ao silêncio, voltar à palavra, voltar ao joelho no chão. O quarto passo é se rodear de pessoas que estejam queimando por Deus. A fé é alimentada pela comunhão. Provérbios 27:17 diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Não dá para reacender uma chama perto de baldes de água fria. Você precisa de irmãos que orem com você, que o puxem para cima, que te confrontem em amor e te lembrem da eternidade. Por fim, o passo mais essencial: buscar o Espírito Santo de forma contínua. Não basta uma experiência isolada, não basta um arrepio num culto, não basta um choro esporádico. É preciso fome, é preciso sede. Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,37. Essa promessa ainda é válida. Ele ainda derrama, ele ainda batiza, ele ainda transforma, mas é para os que têm sede, para os que não se contentam com o raso. Esses passos não são mágicos, são decisões. Decisões que exigem coragem, mas todo retorno começa com um passo. E esse passo pode ser agora. Talvez você esteja se perguntando agora: mas como eu sei se estou mesmo voltando? E se for só emoção do momento? Essa dúvida é legítima.
E a resposta não vem por meio de sentimentos, mas por evidências. Há marcas que começam a aparecer na vida de quem está sendo restaurado. Marcas claras, perceptíveis, não só para você, mas para os que estão ao seu redor. O primeiro sinal é a quebra da indiferença espiritual. Você começa a se importar novamente com o que antes não fazia diferença. Sente incômodo com o pecado, peso ao falar algo fora do tom, desconforto ao consumir certos conteúdos, necessidade de se afastar de conversas vazias. O que antes era normal começa a te ferir por dentro. Isso é sinal de vida, de que o Espírito está novamente sensibilizando seu coração. Luiz, 36 anos, entregador de aplicativo, contou que, após um culto onde decidiu retomar sua vida espiritual, não conseguiu mais ouvir certas músicas que antes tocavam o dia inteiro no seu fone. Era como se algo dentro dele rejeitasse aquilo. Não foi ninguém que o proibiu. Foi o Espírito o ensinando, com amor, com zelo, com cuidado. Esse é um forte sinal de que algo mudou. A sua consciência espiritual volta a funcionar. O segundo sinal é a prioridade invertida. As coisas eternas voltam a ocupar o primeiro lugar. Antes, você colocava tudo na frente: trabalho, lazer, séries, redes sociais. Agora, o dia não faz sentido se não começar com oração. As decisões passam a ser filtradas pela palavra. O que antes era detalhe, agora se torna central. E o que antes era central, se torna detalhe. Isso não é religiosidade, é realinhamento. Quem está voltando para Deus começa a reordenar a casa interior. E tudo o que for excesso, desvio ou distração, começa a perder espaço. O terceiro sinal é a restauração de vínculos perdidos com Deus e com pessoas. Quando o Espírito começa a curar você por dentro, ele também começa a restaurar o que está fora. Relacionamentos feridos, amizades desfeitas, perdões pendentes, palavras que ficaram atravessadas. O arrependimento genuíno não é só vertical entre você e Deus. Ele se manifesta na horizontal, com o próximo. Camila, 29 anos, psicóloga, viveu um retorno genuíno ao Senhor após anos de afastamento. Sua maior evidência disso não foram as lágrimas no culto, mas o perdão que liberou ao ex-marido. Ela mesma disse: "Ali eu entendi que não era mais sobre mim. Era sobre o que Deus queria fazer através de mim. Só o Espírito Santo pode operar esse tipo de transformação." O quarto sinal de quem está voltando é a fome pela presença de Deus sem interesse próprio. Você não ora mais apenas quando precisa. Você ora porque quer estar com Ele. Não lê a Bíblia buscando uma resposta, mas porque sente falta de ouvir a voz do Pai. Não louva esperando algo em troca, mas porque a gratidão começa a transbordar de forma natural. A espiritualidade deixa de ser uma ferramenta e volta a ser um relacionamento. E o quinto sinal, talvez o mais importante, é que você começa a atrair outras pessoas para esse retorno. O seu fogo acende outros fogos. Pessoas próximas percebem, perguntam, se sentem atraídas. Não pela sua perfeição, mas pela paz que você carrega. A paz de quem está voltando para casa. Tudo isso mostra que você não está apenas emocionado. Você está sendo tocado, transformado, reposicionado. Mas atenção, essa chama precisa ser mantida. Avivamento não é evento, é estilo de vida. Nos próximos blocos vamos falar sobre como blindar sua fé contra recaídas e como manter a chama acesa, mesmo em meio à rotina, cansaço ou tribulação. Você já percebeu que reacender a chama é um milagre, mas mantê-la acesa é uma decisão diária? Há muitos que vivem experiências profundas com Deus e algumas semanas depois voltam aos mesmos hábitos antigos. Por quê? Porque não aprenderam a guardar o fogo. A Bíblia diz em Levítico 6:13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo vem de Deus, mas o zelo é nosso. O altar é responsabilidade nossa.
O Espírito acende, mas é você quem decide se vai proteger essa chama ou deixá-la apagar pelas distrações da vida. Vamos a algumas atitudes práticas e espirituais para blindar esse avivamento. Crie uma rotina com Deus que seja realista, mas firme. Não tente ser um super crente de um dia para o outro. Se você orava 5 minutos e quer orar 1 hora de repente, talvez se frustre. Comece pequeno, mas com profundidade. Escolha horários, locais e práticas que você pode sustentar. Seja constante mais do que intenso. Avivamento não é sobre intensidade momentânea, mas sobre constância no ordinário. 2. Elimine os sabotadores espirituais da sua vida. Muitas vezes, o problema não é a falta de vontade, mas a quantidade de vozes ao redor. Vozes que distraem, que seduzem, que empurram para o velho eu. Pergunte-se com sinceridade: o que hoje está apagando minha fé? Um relacionamento tóxico, um vício silencioso, uma série ou conteúdo que rouba sua sensibilidade espiritual. Você precisa podar, cortar, decidir. Douglas, 52 anos, motorista de ônibus, entendeu isso da forma mais prática possível. Ao voltar para os caminhos do Senhor, desligou notificações de redes sociais no celular durante sua hora de devocional. Parece simples, mas isso mudou tudo. Ele disse: Deus me mostrou que Ele não quer ser empurrado entre notificações, Ele quer ser prioridade. 3. Alimente sua alma com o que sustenta, não com o que entretém. Nem tudo que é gospel edifica. Nem toda pregação que emociona transforma. Você precisa de alimento sólido. Leia livros que aprofundem sua fé. Siga canais e perfis que te desafiem espiritualmente. Escolha músicas que te levem à presença, não apenas que te animem. A fé precisa de conteúdo, precisa de profundidade. 4. Se envolva com pessoas que te puxem para cima. O fogo se mantém aceso em comunidade. Não tente viver sua fé no isolamento. Deus sempre agiu em povo, em corpo, em comunhão. Se não houver uma igreja viva perto de você, crie espaços de oração com amigos, com familiares. Cultive o ambiente da presença. Às vezes, um café com alguém cheio do Espírito pode reacender o que você estava prestes a perder. 5. Esteja preparado para os dias secos. Nem todos os dias você vai sentir. Nem todos os dias vai chorar. Nem sempre vai ter vontade. Mas é justamente nesses dias que você prova que ama a Deus acima de sensações. Fé não é sobre o que você sente. É sobre o que você escolhe. E escolher permanecer mesmo sem emoção é o que separa os que tocam na presença dos que vivem nela. Sabe o que é mais bonito no avivamento verdadeiro? Ele não depende de plateia, não precisa de aplauso, não exige palco. Ele nasce no escuro do quarto. Ele se mantém na decisão de acordar e dizer: Senhor, eu ainda estou aqui. E se você já caiu antes e teme cair de novo, entenda. A graça é maior que suas quedas, mas a maturidade espiritual é construída quando você aprende a andar com equilíbrio, vigilância e zelo. Você pode ter passado por todos os 5 lugares que vimos até aqui: o ativismo vazio, a religiosidade superficial, o entretenimento disfarçado de fé, o conforto espiritual, a falta de arrependimento. Pode ter caído, se distanciado, desistido de lutar. Mas há algo que você precisa ouvir com toda a sua alma. Você ainda carrega um chamado, sua história ainda importa. Deus ainda quer te usar. Ele não olha para você com acusação, mas com compaixão. Jesus não voltou da cruz para julgar Pedro por sua negação. Ele voltou para restaurá-lo. O mesmo Pedro que caiu foi o que pregou no Pentecostes. Deus não joga fora vasos rachados. Ele os reconstrói e os usa com mais graça ainda. A restauração verdadeira não te coloca de volta apenas no banco. Ela te coloca em movimento, te dá voz, te dá visão. Você começa a perceber que tudo o que viveu, inclusive suas quedas, pode ser usado por Deus para levantar outros. É por isso que você não pode guardar isso só para você. Comece compartilhando.
Sim, aqui mesmo. Nos comentários abaixo, conte sua história. Não precisa ser bonita, nem bem contada. Pode ser crua, imperfeita, cheia de falhas, porque é assim que Deus trabalha. Se você foi tocado por esse vídeo, por essa mensagem, escreva. O que mais te confrontou? Qual dos 5 lugares você percebeu que estava? O que você vai mudar a partir de hoje? Não faça isso só por mim. Faça por você. Escrever é uma forma de selar decisões, e quem lê pode ser impactado por algo que você nem percebeu que carrega. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento. Mas aqui não é apenas sobre cliques, é sobre comunidade, sobre gente real vivendo fé real, sobre pecadores resgatados por graça, sobre filhos voltando para casa e ajudando outros a voltar também. Então seja bem-vindo de volta. Ou talvez bem-vindo pela primeira vez. Aqui seu passado não define seu futuro, e sua história, toda ela, ainda será usada para a glória de Deus.